Nono ano. Geografia. Página 177. Atividade 1. Mudanças climáticas, incêndios florestais na Austrália. Trilha de conhecimentos. Descrição da imagem, ilustração de uma floresta em chamas. Infográfico representado o ciclo de formação de nuvens. 1. Nuvens de vapor. 2. Vapor esfria. 3. Nuvem. 4. Tempestade. 5. Explosões. 6. Raios. Vemos do lado esquerdo, parte da floresta em chamas, uma seta indicando as nuvens de vapor vindo da floresta. Logo acima da floresta, o vapor esfria, formando uma grande nuvem. Conforme as nuvens aumentam, vem a tempestade, lado direito superior da cena. Com a tempestade ocorrem as explosões, choque entre as nuvens, resultando em chuvas e raios. E por consequência do raio, um pequeno foco de incêndio, à direita da imagem. Quando um raio atinge uma árvore, as chances de um novo foco de incêndio aumentam, ocasionando um novo ciclo. Fim da imagem. Os incêndios na Austrália estão criando seu próprio microclima, o que gera mais queimadas. Na imagem acima, é possível ver o ciclo de formação de nuvens. 1. Nuvens de vapor. 2. Vapor esfria. 3. Nuvem. 4. Tempestade. 5. Explosões. 6. Raios. Geografia. Página 178. A formação de nuvens de tempestade causada pelo fogo é perigosa, pois o fenômeno pode espalhar brasas e causar raios, resultando em mais focos de incêndios. Os incêndios que atingem a Austrália desde meados de 2019 estão entre os piores já presenciados pelo país da Oceania. Segundo as autoridades locais, ao menos 1.200 casas já foram destruídas pelo fogo e cerca de 4 milhões de hectares de floresta foram destruídos só no sudeste australiano. Como se não bastasse, um novo fenômeno causa preocupação. Segundo os especialistas do Escritório de Meteorologia de Victoria, as queimadas estão gerando seu próprio microclima. De acordo com os pesquisadores, o calor do fogo é tão intenso que tem o poder de alterar a atmosfera acima das queimadas. À medida que o calor aumenta, uma nuvem de fumaça se forma sobre as florestas. Você pode estar pensando, mas com a formação de nuvens haverá chuva, o que pode ajudar a acabar com o fogo, correto? Sim e não. Apesar do potencial da chuva, as plumas gigantescas podem espalhar brasas ainda quentes, gerando mais focos de incêndio. Além disso, os especialistas explicam que o tipo de nuvem formada em ocasiões como essa é a pirocumulonimbus, nuvem de tempestade carregada de energia. Quando ela encontra outras massas de ar, o resultado são raios, que também podem levar a mais incêndios. As nuvens pirocumulonimbus se desenvolveram a altitudes acima de 16 km no leste de Gippsland, região rural do estado de Vitória, Austrália. Essas tempestades induzidas pelo fogo podem espalhar incêndios por raios, lançar brasas e gerar fortes ventos. Piro igual termo de composição que exprime a ideia de fogo. Cumulonimbus igual um tipo de nuvem que se estende muito, verticalmente. Acontece com a acumulação de várias nuvens e pode ter mais de 15 km de altura. Também chamado de cumulonimbo. Adaptação de https://revistagalileio.globo.com/ciência/meio-no-ticia/2020-0/mais-queimadas.html. Vamos praticar. Segundo o texto, os grandes incêndios ocorridos em 2019 na Austrália tiveram causas naturais. Como você explica essa situação? Geografia. Página 179. B. O aumento das queimadas na Austrália é associado às mudanças climáticas globais. Comente a relação entre as queimadas ocorridas na Austrália e as mudanças climáticas. C. O aumento das queimadas na Austrália é associado às mudanças climáticas globais. Comente a relação entre as queimadas ocorridas na Austrália e as mudanças climáticas. D. A reportagem menciona a formação de microclimas. Como eles se formaram na Austrália?
Explique se, no Brasil, está ocorrendo algo semelhante ou se existe a possibilidade de tal fenômeno ocorrer. Como e onde. E, de acordo com sua interpretação do infográfico e do texto, como se formam as nuvens pirocumulonimbus. Para aprofundar conhecimentos. https://escola.britanica.com.br/pesquisa/v%C3% ADD, os /vegeta% C3% A7% C3% A3, O%20 da %20 Austra% C3% A1 lia/recursos/149582. Geografia. Página 180. Atividade 2. Vidas negras importam. Black Lives Matter. Trilha de conhecimentos. Programa de atividades para a implementação da Década Internacional de Afrodescendentes. A Assembleia Geral da ONU proclamou o período entre 2015 e 2024 como a Década Internacional de Afrodescendentes. Resolução 68-237, citando a necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em relação ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos de pessoas de afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade. Objetivos da década. Os principais objetivos da Década Internacional são: promover o respeito, proteção e cumprimento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes, como reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Promover um maior conhecimento e respeito pelo patrimônio diversificado, a cultura e a contribuição de afrodescendentes para o desenvolvimento das sociedades. Adotar e reforçar os quadros jurídicos nacionais, regionais e internacionais de acordo com a Declaração e Programa de Ação de Durban e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, bem como assegurar a sua plena e efetiva implementação. Fonte: http://decada-onu.org/plan-action.html. ONU, Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas, ou simplesmente ONU, é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. Quando a ONU foi fundada, em 24 de outubro de 1945, seus membros, vindos de todos os cantos do planeta, estabeleceram 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Geografia. Página 181. Vamos praticar. Conforme o texto, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu o período entre 2015 e 2024 como a Década Internacional de Afrodescendentes. Na sua opinião e pensando no seu território, por que as decisões da ONU ainda não foram colocadas em prática? O texto destaca alguns dos objetivos da Década Internacional de Afrodescendentes criada pela ONU. Escolha um objetivo e explique a importância da sua aplicação no território onde você mora, pensando no momento atual de pandemia pelo Covid-19. A cidade de São Paulo recebe constantemente imigrantes de várias etnias, grupo social, pessoas que compartilham cultura, língua, origens e história, vindos dos mais variados países e continentes. Muitos brasileiros também se deslocam rumo a outros países. Agora você está migrando, saindo do seu país rumo a outro país onde a sua etnia não é entendida como integrante da sociedade local. Como você deveria ser recebido pela sociedade local? Pense como você deveria ser tratado. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. No último ano da guerra, a ONU foi criada. Para você, existe alguma relação entre os fatos que ocorreram na guerra e a criação da ONU? Geografia. Página 182. Para aprofundar conhecimentos. https
http://escola.britânica.com.br/artigo/segunda-guerra-182882 http://decada-onu.org/plan-action.html http://vidasnegras.nacoesunidas.org/ https://nacoesunidas.org/ https://escola.britanica.com.br/ Atividade 3, Esgoto tratado, sinal de sabedoria. Trilha de conhecimentos. Banco Mundial, esgoto tratado beneficia a saúde, o meio ambiente e a economia. O Banco Mundial lançou em março, 19, em Washington, nos Estados Unidos, um estudo mostrando a importância do tratamento de esgoto para a saúde, a natureza e a economia. Atualmente, em todo o mundo, 80% das águas residuais são devolvidas ao meio ambiente sem tratamento adequado. Na América Latina, estima-se que esse percentual varia entre 30% e 40%. O estudo apresenta projetos bem-sucedidos no setor de saneamento, inclusive no Brasil. O relatório defende uma gestão mais inteligente do esgoto, incluindo o reaproveitamento da água. Essa prática é essencial numa época em que 36% da população mundial vive em regiões com escassez de recursos hídricos. Descrição da imagem: fotografia colorida de uma região formada por casas de periferia e sem saneamento básico. Lado esquerdo, um grande volume de terra, diversas poças de água à frente, e do lado direito duas pessoas estão em pé e, próximo a elas, um saco de lixo preto, largado no chão. Fim da imagem. Nono ano. Geografia. Página 183. Energia. O novo estudo do Banco Mundial também apresenta projetos bem-sucedidos de tratamento de esgoto. É possível obter, do esgoto, não só água limpa, mas também fertilizantes agrícolas, biogás para a geração de energia e outros recursos. Uma das iniciativas em destaque foi implementada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. A partir do esgoto, foram extraídos biossólidos, que foram usados para o cultivo de milho. O material mostrou ser 21% mais eficiente do que os fertilizantes minerais e levou a uma produção de grãos superior à média. Segundo os autores do relatório, tornar o saneamento um serviço autossustentável pode ajudar os países a lidar com a falta de recursos para o setor e, com isso, avançar no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Descrição da imagem: arte colorida com o título Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 16 quadrados e em cada um tem um objetivo. São eles: 1. Erradicação da pobreza, 2. Fome zero e agricultura sustentável, 3. Saúde e bem-estar, 4. Educação de qualidade, 5. Igualdade de gênero, 6. Água limpa e saneamento, 7. Energia limpa e acessível, 8. Trabalho de decente e crescimento econômico, 9. Inovação e infraestrutura, 10. Redução das desigualdades, 11. Cidades e comunidades sustentáveis, 12. Consumo e produção responsáveis, 13. Ação contra a mudança global do clima, 14. Vida na água, 15. Vida terrestre, 16. Paz, justiça e instituições eficazes, e 17. Parcerias e meios de implementação. Fim da imagem. Reuso de água. A reutilização ou o reuso de água, ou o uso de águas residuárias não é um conceito novo e tem sido praticado em todo o mundo há muitos anos. Existem relatos de sua prática na Grécia Antiga, com a disposição de esgotos e sua utilização na irrigação. No entanto, a demanda crescente por água tem feito do reuso planejado da água um tema atual e de grande importância. Dentro dessa ótica, os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos recursos hídricos como um substituto para o uso de águas destinadas com fins agrícolas.
de irrigação, entre outros. Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/águas interiores/informações-básicas, tipos de água, reuso de água/10. Estação de tratamento de esgoto. Descrição da imagem: fotografia colorida da estação de tratamento de esgoto. Vemos uma estrada de terra ao centro, que separa a estação de tratamento de esgoto e a indústria, que está ao lado. À esquerda, uma vegetação, um rio e tanques para tratamento de esgoto. Fim da imagem. Nono ano. Geografia. Página 184. Vamos praticar. A. Observe os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e compare com as informações do texto. Selecione 2 e apresente propostas para atingir esses objetivos. B. Escolha uma das propostas que você criou e faça um projeto para o seu território. Crie um nome, objetivo, onde quer chegar, e forma de atuação, ação. Após o período de isolamento social, apresente aos seus colegas e professores, escute as propostas dos outros e realize uma eleição para a escolha da proposta mais viável e transforme o seu território. Se julgar necessário, crie um desenho em folha avulsa para ilustrar seu projeto. Observação: seu projeto pode ser utilizado para o desenvolvimento do TCA, trabalho colaborativo de autoria. Geografia. Página 185. C. O texto faz referência à importância do tratamento de esgoto para a saúde, a natureza e a economia. Na sua opinião, como seriam os principais rios da cidade de São Paulo, Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e outros, se as descobertas científicas sobre a utilização dos esgotos produzidos pela sociedade fossem implantadas na cidade de São Paulo e gerassem empregos e riqueza? D. Crie um desenho de como você gostaria de ver os rios e suas margens na cidade de São Paulo. Represente a relação das pessoas com os rios, a relação das empresas, espaços destinados ao lazer e prática esportiva, entre outros. Geografia. Página 186. Fonte/adaptação, https://nacoesunidas.org/banco-mundial-esgoto, tratado-beneficia-o-meio-ambiente-a-economia, e https://cetesb.sp.gov.br/águas-interiores/informações-básicas, tipos-de água. Atividade 4. A riqueza dos países. Trilha de conhecimentos. Anamorfose do PIB mundial. A anamorfose geográfica é uma forma de representação quantitativa, em que o território sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com essa técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. Ao analisar uma anamorfose, não devemos nos preocupar com os limites e fronteiras dos países, mas sim, com o tamanho da representação e a proporção em relação ao todo. As representações abaixo demonstram o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma das riquezas internas de um país durante um ano. Com as informações contidas nas anamorfoses, podemos perceber as diferenças e distorções presentes no mundo. Geografia. Página 187. Produto Interno Bruto, PIB. Mundo 2016. Descrição da imagem, arte da representação da anamorfose do mapa mundial. A anamorfose geográfica do PIB mundial, soma das riquezas internas de um país durante o ano de 2016. Lado esquerdo, inferior, uma legenda de cores com a referência por bilhões de dólares. Bege até 500, areia 500,1 a 1000. Salmão 1000,1 a 5000, e marrom 1218,2 a 18.624,5. São os dados dos seguintes países: cor marrom, Estados Unidos e China; salmão, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Japão e Austrália; cor bege e areia,
demais países não destacados no mapa. Fim da imagem. Produto Interno Bruto per capita, PIB per capita, por pessoa, é a divisão da riqueza, PIB, de um país, dividido por sua população em determinado período. 2016, nesse caso. Descrição da imagem, arte da representação da anamorfose do mapa mundial do ano de 2016. Ao lado esquerdo inferior, uma legenda de cores com a referência do PIB per capita em dólar. Bege 1016,8 a 10.000, rosa 10.000,1 a 50.000. Lilás 50.000,1 a 100.000. E roxo 100.000,1 a 168.004,4. São os dados, decrescente per capita, por país, roxo, Luxemburgo, cor lilás, Estados Unidos, Islândia, Irlanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Suíça, Liechtenstein, Catar e Austrália, cor rosa, Mônaco e Singapura em na cor bege, demais países não destacados no mapa. Fim da imagem. Adaptado de https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. Geografia. Página 188. Descrição da imagem, arte da representação cartográfica plana do mapa mundi, planisfério político. Fim da imagem. Geografia. Página 189. Vamos praticar. A. Compare as anamorfoses de PIB do mundo, PIB per capita e o planisfério político. Localize os Estados Unidos, Brasil e Japão. Comente como a riqueza mundial aparece nesses locais e se ela é bem distribuída. B. Observando a anamorfose PIB, Mundo 2016, aponte os dois países que apresentam os maiores PIBs mundiais. C. Considerando os países que você selecionou na questão anterior. B. Compare com as informações da anamorfose de PIB per capita. Quais as conclusões que você pode chegar a respeito do mundo, diante desses dados? Fonte/adaptação, https://educa.ibge.gov.br/professores/educa-recursos/20815-anamorfose.html. https://atlas/mapa-mundo/mundo-político-a3.pdf. Geografia. Página 190. Atividade 5. Deslocamento forçado de pessoas no mundo. Trilha de conhecimentos. Número de pessoas deslocadas no mundo chega a 70,8 milhões, diz Acnur. O número de pessoas fugindo de guerras, perseguições e conflitos superou a marca de 70 milhões em 2018. Este é o maior nível de deslocamento forçado registrado pela Agência da ONU para Refugiados. Acnur, em suas quase 7 décadas de atuação, o organismo internacional foi criado em 1950, decifrando os números do deslocamento forçado. Entre os 70,8 milhões de deslocados forçados, existem 3 grupos distintos. O primeiro é de refugiados, que são pessoas forçadas a sair de seus países por causa de conflitos, guerras ou perseguições. De acordo com a publicação do Acnur, mais de 2/3 de todos os refugiados vêm de apenas 5 países. Descrição da imagem, gráfico de barras com o título, os 5 principais países de origem dos refugiados do mundo. Vemos um eixo vertical com divisões de 0 a 7 milhões com escala de 1 milhão em 1 milhão representando a população de refugiados. No eixo horizontal com 5 colunas em azul em ordem decrescente da esquerda para a direita, representando o país de origem e o número de refugiados. Síria com 6,7 milhões, Afeganistão com 2,7 milhões, Sudão do Sul com 2,3 milhões, Myanmar com 1,1 milhão e Somália com 900 mil pessoas. Fim da imagem. 9º ano. Geografia. Página 191. Já os países que acolhem os maiores contingentes de refugiados são. Descrição da imagem, gráfico de barras com o título,
Países que acolhem os maiores contingentes de refugiados no mundo. 2018, vemos um eixo vertical com divisões em milhões, representando os países que acolhem os maiores contingentes de refugiados. No eixo horizontal com 5 colunas, representando o país de origem e o número de refugiados acolhidos. Os dados são: Turquia com 3,7 milhões, Paquistão com 1,4 milhão, Uganda com 1,2 milhão, Sudão com 1,1 milhão e Alemanha com 1,1 milhão de pessoas acolhidas. Segundo a Agência das Nações Unidas, aproximadamente 4 em cada 5 refugiados vivem em países vizinhos às suas nações de origem. O segundo grupo documentado pelo relatório é o de solicitantes de refúgio, pessoas que estão fora de seus países de origem e que estão recebendo proteção internacional enquanto aguardam a decisão sobre os seus pedidos de refúgio. O terceiro e maior grupo é composto por 41,3 milhões de pessoas que foram forçadas a sair de suas casas, mas permaneceram dentro de seus próprios países. Em geral, o crescimento do descolamento forçado acontece num ritmo maior que o das soluções encontradas para as pessoas forçadas a migrar. Para os refugiados, a melhor solução continua sendo retornar para sua casa voluntariamente, com segurança e dignidade. Outras soluções incluem a integração nas comunidades de acolhida ou reassentamento em um terceiro país. Adaptação de https://nacoesunidas.org/número-de-no-mundo-chega-a 708-milhões-dis-acnur. Como é a dinâmica das populações em deslocamento forçado no mundo? O infográfico abaixo apresenta a situação dos pedidos de asilo na União Europeia entre 2015 e 2018 e nos dá um panorama dessa dinâmica. Geografia. Página 192. Descrição da imagem, arte. Infográfico representando a situação dos pedidos de asilo, acolhimento/abrigo, na União Europeia entre 2014 a 2018. Na parte superior, a ilustração de um gráfico com o número de pessoas que solicitaram asilo pela primeira vez entre os anos de 2014 a 2018. Em 2014, 562.700 pessoas, em 2015. 1.256.600 pessoas, em 2016, 1.206.000 pessoas, em 2017, 654.600 pessoas e em 2018, 586.200 pessoas. Um pouco abaixo a representação do mapa mundi por cores e percentual de pedidos de asilo em 2018. De onde vieram as pessoas que pediram asilo em 2018? São os dados: primeiro lugar, Ásia com 49%, segundo lugar, África com 27%, terceiro lugar, Europa com 14%, quarto lugar, América com 9% e em quinto lugar a Oceania com 0,003%. Lado esquerdo do infográfico a representação dos 3 principais países de origem que são: Síria com 81.000 pessoas e percentual de 14%, Afeganistão com 41.100 pessoas e percentual de 7% e Iraque com 39.800 pessoas e percentual de 7%. Seguindo o infográfico, e para onde essas pessoas foram? Lado direito do infográfico, os 3 países que receberam pedidos considerando a população do país em porcento: Chipre com 0,9%, Grécia com 0,6% e Malta com 0,4%. Lado esquerdo do infográfico, os 3 principais países que receberam pedidos, considerando o número de solicitantes são: primeiro lugar Alemanha com 161.900 pessoas, segundo lugar França com 111.400 pessoas e terceiro lugar Grécia com 65.000 pessoas. Um gráfico em barra horizontal e em cores informando quem eram as pessoas pedindo asilo. Vemos uma legenda ao lado esquerdo com a seguinte referência: 25% cor cinza claro, para as pessoas de 0 a 13 anos, sendo que
11% das pessoas desse grupo são menores não acompanhados, 6% cor cinza escuro, para as pessoas de 14 a 17 anos, 47% cor rosa, pessoas de 16 a 34 anos, 20% cor azul, pessoas de 34 a 64 anos, finalizando o gráfico, 1% cor azul claro, pessoas de 65 anos ou mais. Sendo que, 63% eram homens, ilustrado no infográfico por vários bonequinhos na cor azul, e 37% mulheres, ilustrado no infográfico por algumas bonequinhas na cor rosa. E na parte inferior do infográfico, quais foram os resultados das solicitações? São os dados: número de 333.300 solicitações com decisões positivas, número de 889.100 solicitações pendentes no final de 2018, número de 24.800 solicitações para refugiados reassentados. Fim da imagem. Geografia. Página 193. Descrição da imagem, arte da representação da anamorfose do mapa mundial. Refugiados em 2015. Legenda de cores, refugiados por país de origem, 1.000 pessoas, lado esquerdo, cor bege, o número de 10 a 59 refugiados, que representam demais países não destacados no mapa, cor rosa, tom claro, com um número de 59,1 a 120 refugiados, representa os países Turquia, Rússia, Irã, Etiópia, Costa do Marfim e Colômbia, cor rosa, tom médio, com um número de 120,1 a 622,5 refugiados dos seguintes países: Ucrânia, Iraque, Paquistão, Nigéria, Mali, Sudão, Eritreia, República Centro-Africana, República Democrática, Ruanda, Burundi, Sri Lanka, Myanmar, China, Vietnã. Cor rosa, tom escuro, com 1.123 a 2.663 refugiados, representa os países Somália e Afeganistão, e a cor rosa pink com 4.850,8 refugiados, representa a Síria. Fim da imagem. Vamos praticar. Segundo as informações do texto e dos gráficos, milhões de pessoas são obrigadas a se deslocarem rumo a outros lugares, pelos mais variados motivos. Pense se você e sua família fossem obrigados a sair de sua moradia rapidamente, rumo a um outro local, com outra língua e costumes diferentes. Descreva como você imagina essa experiência. Analisando a anamorfose número de refugiados, por país de origem, em 2015, qual o país que mais sofreu com a saída de pessoas para outras regiões? Geografia. Página 194. Após observar as informações acima, explique brevemente o que é estar em condição de refugiado. Como você pode explicar a importância da proteção internacional para as pessoas refugiadas? Segundo o infográfico, qual é a soma da população que saíram do continente americano entre os anos de 2014 e 2017? O que ocorre no continente americano para que essa quantidade de pessoas se desloque rumo a outros lugares? Qual a relação que existe entre os conflitos atuais e o grande fluxo de deslocamento humano no mundo e em seu território? Para aprofundar conhecimentos, todos os estudantes, brasileiros ou migrantes, podem saber como funciona o pedido de refúgio no Brasil. O vídeo é reproduzido em várias línguas. http://www.caritas-rj.org.br/caritas-explica.html. Capa final. Página 195. Na parte superior tem uma faixa azul marinho. No centro, vários triângulos translúcidos nas cores amarelo, laranja e azul se sobrepõem. Abaixo, em uma faixa verde sobre outra faixa azul marinho, em letras brancas, currículo da cidade, ao lado, arte colorida do brasão do município de São Paulo, fundo vermelho em U, rodeado por ramos verdes de café, dentro, um braço segura uma flâmula, acima uma coroa dourada que lembra a torre de um castelo. Escrito em letras brancas abaixo, cidade de São Paulo. Educação.
Fim da imagem.